Olá, boa noite, boas-vindas a mais um podcast Torta de Climão. Vocês já sabem, se você está aqui, é porque você está afim de um bate-papo onde a gente não tem medo, não tem receio de tocar em certos assuntos que são um pouco sensíveis, necessários e que depois que você experimentar, com certeza você daqui um pouco mais satisfeito. Talvez com um ácido na boca, mas com certeza vai ajudar a crescer, não só você, mas todos nós, especialmente quando você participa da conversa com a gente. Mas vale lembrar sempre aqui no começo do nosso podcast os agradecimentos a toda a rede do Partido Verde e seus perfis e movimentos que nos apoiam na divulgação, na indicação de pessoas, na indicação de debates a serem trazidos para esse espaço. Vamos ter que citar aqui, por exemplo, a Fundação Verde Herbert Daniel, a Juventude do Partido Verde, o PV Diversidade, o PV Mulher e a Afroverdes. Entre todos os outros, né, todos os filiados, presidentes, diretórios, enfim, você que quer contribuir com esse espaço realmente. Também quero lembrar que o Torta de Climão é esse programa realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, com a produção da Proempresa, que são as pessoas que nos ajudam realmente a fazer que tudo isso que vocês estão vendo aqui vá para o ar, as divulgações, a preparação, contato com convidados, etc. Eu sou só uma pequena parte de tudo que é mobilizado para fazer esse programa acontecer toda quinta-feira. E o Torta de Climão é essa conversa, onde a gente trata de temas relevantes, temas que, de repente, talvez não estejam no debate nacional, mas que precisam ser colocados, que precisam ser pautados. E aí isso a gente dá um pequeno tom de cultura pop, às vezes alguns memes, política, saúde, educação, e tudo mais está acontecendo no mundo, e sempre que possível a gente tenta dar esse toque de discussão relacionando o clima. Mas antes da gente entrar no tema principal de hoje, né? Temos alguns recadinhos, né? Algumas entradinhas antes da nossa torta. Acho que é importante a gente citar a situação emergencial que está passando pelo Acre, Amazonas e Maranhão, né? Mais uma vez, uma situação de emergência, de crise climática, uma questão que, em muitos casos, na maioria, envolve o racismo ambiental, mais uma vez, como a gente já citou aqui em outros programas, porque basta olhar quais foram as pessoas mais atingidas para você entender do que a gente está falando. E se você puder, tiver condições, procure usar essas defensorias civis desses estados para que você possa ter acesso às informações mais atualizadas de como pessoas que estão fora podem ajudar. E aí, além disso, né, além dessa questão emergencial, teve um outro caso. Como vocês sabem, o 1º de abril está chegando, uma pessoa resolveu se antecipar e vir para o Brasil justamente em preparação a essa data, né? O nosso ex-presidente, que estava de férias nos Estados Unidos, resolveu voltar para o Brasil e tomara que dessa vez, não sei, talvez ele possa vir a participar de um episódio de Aeroportos, Áreas Restrita? Talvez. E se participar, com certeza esse vai ser um episódio que vai ser uma verdadeira joia. Mas aí fica para frente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se nem com os apoiadores dele falou, né? Vamos ver o que você vai falar com mais alguém. Mas hoje, parando bobagem de lado, né? Vamos falar de coisa séria. Hoje o nosso tema é sobre neurodiversidade e clima, né? A gente sabe que não somos todos iguais, a gente já falou isso em vários outros temas, quando a gente falou principalmente de racismo ambiental, quando a gente fala de justiça climática, e daí tem agora a questão da neurodiversidade. A nossa convidada vai poder falar com muito mais qualidade do que eu jamais poderia falar. Mas dando uma breve introdução, esse é um conceito que desconstrói a ideia de que indivíduos com funcionamento neurocognitivo diverso sejam caracterizadas ou caracterizados como portadores de transtornos ou pessoas doentes, né? E falando sobre esse tema, a gente pode relacionar a neurodiversidade com o meio ambiente, com o ambiente que a pessoa vive e o clima. A gente vai entrar nesse assunto com mais qualidade daqui a pouco. Mas antes, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. O nome dela é Luciana Viegas, ela é uma mulher preta autista, mãe de um menino autista não oralizado, formada em pedagogia, atua como educadora popular inclusiva desde 2014. No ano de 2020, decidiu criar o Instagram Uma Mãe Preta Autista Falando, para falar sobre o seu diagnóstico de autismo tardio
e a vida de uma mãe preta neurodivergente. A Luciana é ativista da luta anticapacitista e antirracista, é também idealizadora do Movimento Vidas Negras com Deficiência Importam no Brasil. E aí, desculpa, eu vou falar isso errado, tá? Meu sotaque é muito ruim. Foi eleita eu acho que em inglês seria The 30 Disability Impact List pela Diversibility em 2022. Luciana, muito obrigado por aceitar o seu convite. Muito feliz em te rever depois de tantos anos que a nossa vida nos fez conhecer lá atrás. E bom te reencontrar aqui mais uma vez no podcast Toque de Climão. Boas-vindas, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É muito bom te rever, né? Estou entre amigos aqui. Fico muito feliz pelo convite do partido e por poder voltar nesse encontro e falar de uma coisa que é tão especial para mim, que é a neurodiversidade. Luciana, mas antes da gente começar com essas conexões, né? Acho que é melhor a gente conhecer um pouco mais sobre você. Eu falei essa parte de currículo, etc., né? Que é importante, mas eu sinto que as pessoas vão absorver, talvez não tenham acesso a isso ainda, né? Eu não conheço muitas pessoas que têm acesso a esse tipo de debate. Queria que você pudesse contar um pouco mais sobre você, sua história e sua descoberta tardia do diagnóstico de autista. Nossa, muito tempo. A minha história de. Eu começo a perceber, né? Na verdade, eu começo a entender, a entrar no mundo do autismo a partir do meu filho, que é um menino negro com deficiência. Então, o Luiz é um menino negro com deficiência, autista não oralizado. E ele é diagnosticado com 1 ano e 9 meses, porque ele já tem alguns marcadores ali sobre deficiência, sobre o autismo dele. Durante uns 2 anos, até ali ele chegar nos 2 anos, a gente teve esse processo de diagnóstico dele. E eu, no processo terapêutico, né, do Luiz, questionava muito as terapeutas, porque afinal, se o que ele fazia era errado, em aspas, né? Se o que ele fazia era errado, então o que eu fazia na infância também era errado. E aí, paralelamente a isso, eu tinha outras questões associadas a mim, que era uma questão de ter muita dor de cabeça, ficar hiperestimulada em espaços com muitas pessoas, dificuldade de interação e socialização. Eu não entendia muito bem as questões sociais e eu já passava por atendimento psicológico, né? Desde os 16 anos, eu acho que eu passava. E aí, quando eu comecei a questionar o Luiz, uma terapeuta olhou para mim e falou assim: cara, mas se para você é normal tudo isso que você faz, então eu acho que você pode ser autista, né? Tirando uma onda ali, tipo, né? Ela não estava acreditando muito naquilo. E aí, quando eu instalei assim, levei essa questão para o meu médico na época que me tratava de enxaqueca e outras coisas, né? Clínico mesmo do SUS. E aí ele falou assim: nossa, eu acho que pode ser mesmo. Na hora que ele falou, nossa, eu acho que pode ser mesmo, porque eu não esperava, eu levei em tom de piada. Eu pensei assim, cara, então talvez eu possa ser autista, eu vou conhecer outras pessoas autistas, porque na verdade eu não conhecia. Quando o Luiz foi diagnosticado, eu fiz a coisa errada de ir para o Google e perguntar o que é autismo, né, no Google, e aí foi horrível, porque as experiências que a gente tem são absurdas e completamente violentas ali. E quando eu conheci pessoas autistas adultas que eram muito parecidas comigo e tinham questões muito parecidas com a minha, falei, eu acho que eu posso ser autista. Passou uns 2 anos de eu tentando um diagnóstico ali prévio dentro desse processo. Eu consegui o acesso a em 2020, o meio de 2020, eu consegui o contato de uma neuropsicóloga e fiz os testes sobre autismo, porque eu precisava, na verdade, desses testes para saber o que eu era o meu diagnóstico de autismo. Porque o neurologista falava assim, não, você não é autista porque você é casada. Porque a gente tem uma ideia do que é autista. Essa mesma ideia eu tive também. Então, a gente tem uma ideia de que autista não é... Eu não tenho a cara do autismo, na real. Né? Quando eu falo autismo, a gente vai lembrar de uma pessoa branca, de um homem, e é isso, né? Eu não sou esse padrão. Só, desculpa fazer um adendo, você acha que os filmes e séries também contribuem um pouco para esse estereótipo do que é o que não é autista? Lu, muito, muito mesmo. Eu acho que eu já tô
e eu representa uma pessoa, tanto no quesito da raça e do gênero, né? Que quando eu falo autista associado a séries e filmes, vocês vão me lembrar que Sam, Sheldon Cooper, homens brancos, né? E aí esse é o padrão. Mas também na questão de suporte. Então, essa ideia do autista de autofuncionamento, né? Que eu brinco que se você. Eu sou uma autista considerada de alto funcionamento. Mas se você chegar no meu marido e falar que eu sou alto funcionamento, ele vai tacar vassoura em você. Eu falei, alto funcionamento tá onde? Que eu não tô vendo esse alto funcionamento. Tipo, ela não tem alto funcionamento. Então, só quem convive, tanto é que eu não fui questionada sobre eu ser autista, das pessoas que convivem comigo. Porque, cara, finalmente descobrimos, acabou, né? Porque já tentaram me achar de tudo. Então, eu tenho uma representação de uma autista, menina, negra e não oralizada, feita por um curta de 5 minutos da Disney, só. É a única representação que eu achei sobre autismo. O resto, ou é uma representação muito estereotipada, ou os autistas que se aproximam de mim são autistas brancos, de uma realidade completamente distorcida e que não conversa com a minha realidade. Sim, aí a gente estava citando, você falou, então, chegou finalmente a esse diagnóstico. E aí, como que a partir disso você acabou sendo uma ativista nessa área, né? Uma coisa é você se descobrir, a outra coisa é a partir desse ponto ir para uma área de ativismo. Como que isso aconteceu, essa transição? Então, isso a gente estava até comentando, né? Mas foi isso. Eu queria, na real, ela parte muito desse ponto de não me identificar com algumas representações de mídia mesmo. Eu não vi autista preto ou preto dentro dos espaços. E aí, a partir disso, eu comecei a visualizar, a querer entender vidas de pessoas autistas, mulheres autistas, entender como que elas se locomoviam. Eu sempre fui ativista, né? Então, desde os 12 anos, acho que é dessa época que você me conhece, desde o ativismo por cidade. Então, eu sempre me mobilizei ali e também movi um pouco a cidade a partir disso, mas era muito no lugar de, tipo, eu sabia que eu precisava lutar por alguma coisa, mas eu não sabia o que ainda, mas eu me organizei dentro do movimento de mulheres, dentro do movimento negro, então eu me formei a partir dessas mobilizações como ativista. Então, o ativismo, ele não chega para mim agora com o autismo, ele potencializa, porque aí eu começo a dar nome ao que eu tô sentindo, nome à opressão que eu vivo. E aí, com o meu Instagram, eu comecei a procurar mulheres negras com deficiência, mulheres negras autistas, para contar suas experiências. Elas começaram a se identificar com alguns textos que eu contava, a se identificar de verdade. E aí, a partir disso, o Instagram vai virando para mulheres negras com deficiência que também se identificam. E aí vira outra coisa, que é uma outra iniciativa, que é o Vida Pessoas Negras com Deficiência. Ele parte de um coletivo, sabe? Essa minha busca coletiva para me encontrar e me identificar com o outro. Não encontrei, mas encontrei uma galera que estava querendo também a mesma coisa, e a partir disso a gente cria e idealiza o VNDI, que é o Movimento Vidas Negras com Deficiência Importa, atualmente. Então, eu acho que tudo isso num período curto de 3 anos, né? O VNDI está há 3 anos, ele existe há 3 anos. E é muito engraçado, porque por mais que a gente já debata raça, deficiência há muito tempo, a gente simplesmente entrou com um debate completamente novo. Né? É muito comum a gente conversar com as pessoas e as pessoas disserem assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu nunca tinha pensado sobre ser uma mulher negra e autista na sociedade. Né? Eu nunca tinha pensado sobre o conceito de neurodiversidade. Então, é uma coisa que, apesar de ser um debate muito, debate acontece, né? Como que a neurodiversidade acontece? Então, acho que isso é um processo bem importante, assim, que tem acontecido. Só te avisar que às vezes você tá travando um pouquinho, tá? Volta logo, mas tá. Não sei, beleza, acho que a sua internet beleza. às vezes dá uma oscilada. dá uma mexida. Vou mudar de lugar aqui, calma aí. Tá, enquanto isso, pessoal, lembrando vocês estão aí no nosso Instagram, vocês estão no YouTube, no Facebook, vocês podem fazer seus comentários,
às vezes dar um depoimento, tirar dúvidas, né? Esse é um espaço realmente para que a gente possa construir juntos, né? Esse momento de aprendizado coletivo e também de incidência, né? Às vezes você é um parlamentar, trabalha com um parlamentar, né? Está num diretório político do partido, às vezes quer tentar discutir alguma lei para introduzir na sua cidade, no seu estado. Essa é uma ótima oportunidade também para promover o debate, saber mais a respeito e ver como que a partir então da sua militância, da sua atuação, pode contribuir para essa causa de uma forma geral, né? Quero aqui agradecer todo mundo que já está com a gente, né? Estou vendo aqui já alguns rostinhos conhecidos. O Gustavo, que eu nunca sei onde ele está, porque ele vive viajando, às vezes está em Brasília, às vezes está em Tocantins, às vezes está no mundo todo, né? Então, é o meu grande líder aqui da juventude do partido. E aí também dizer para vocês que, fora nossos episódios aqui às quintas-feiras, nós estamos soltando alguns cortes, tá? No nosso Instagram, no YouTube, na forma de shorts. Eu nunca sei, que cada plataforma é um nome, eu me confundo às vezes. Mas se vocês quiserem, de repente, quiserem nos ajudar, né? Ajudem a gente. Você está vendo esse programa depois? Lembre-se, deixa um like, né? Comenta, compartilha, que isso ajuda a nós, o partido e, paralelo, você também, que quer atuar, que quer, às vezes, fazer com que aquele seu amigo, a sua amiga, alguém ali próximo de você possa ver o quão importante é estar dentro de uma estrutura partidária também promovendo debates que vão ajudar o país como um todo, né? Que, diferente do que o senso comum às vezes trabalha em cima de partidos políticos, né? Nós construímos e trabalhamos muito, né? Muito. Partido político não é só manchete de jornal. Tem toda uma equipe em vários lugares garantindo que a gente possa atuar. Luciana, você conseguiu aí trocar de lugar? Acho que consegui, acho que agora foi. Tá me Você ouvindo? estava falando, então... Sim, tô te ouvindo bem. Tá. Então, você estava falando, então, de como, então, você encontrou outras pessoas a partir que se encontrou, desse movimento de 3 anos. E eu queria aproveitar, já que a gente está, antes de a gente entrar ainda na parte de conexão com o clima, nesse movimento, aproveitando que a gente está no espaço também, onde vai depois para parlamentares, nós temos pessoas que estão trabalhando na presidência da Câmara, então o deputado do PV está junto com o governo, está na vice-liderança, outro está na liderança. Então, quais são as demandas hoje do movimento do ponto de vista para o país? Quais são os principais pontos que nós temos que precisamos adereçar ainda aqui no Brasil? Peraí. Tá travando, não tô conseguindo ouvir. Você pode repetir a pergunta, por favor? Tá, vou resumir. Aproveitando que nós temos aqui do Partido Verde parlamentares que estão junto com a liderança do governo dentro da Câmara, quais seriam os principais pontos que o movimento tem para o Brasil, que a gente precisa atuar com urgência? Eu acho que nesse primeiro momento é a luta e defesa do direito das pessoas com deficiência de forma geral, sabe? Porque a gente foi muito atacado pelo governo Bolsonaro. As pessoas não fazem ideia de como ele... Porque ele tinha um jeito próprio de organizar as informações e fake news na quais eles jogavam, que faziam com que pautas muito importantes que tinham avançado muito, por exemplo, o Brasil é referência para fora de outros países acerca da educação inclusiva. Então, essa educação inclusiva que a gente faz aqui, que é a educação inclusiva e regular e tudo mais, ele é uma referência em outros países, sabe? E a gente perdeu isso, porque voltou-se para o debate. É interessante que a criança com deficiência fique na escola, não fique, o autista precisa de uma clínica escola, sabe? Essas ideias de que a gente precisa normalizar o autista, né? Tem tomado uma proporção muito grande. Então, é importante, é interessante que a gente pense em políticas públicas que protejam a pessoa autista. Não tente normalizar. É muito difícil para a gente, quanto ativista, lidar um pouco com isso. Porque, por exemplo, eu sou autista, tida
nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, na verdade, mas autista leve, como as pessoas conhecem. Mas, por exemplo, meu filho é alto nível de suporte. E aí é muito comum que as pessoas olhem para isso e falem, então, tudo que eu sofro, toda qualquer opressão que eu sofra quanto mãe, não tem a ver com a negação de direitos que vem da sociedade, né? As barreiras que a sociedade levanta para que meu filho não seja atendido. Mas tem a ver com autismo. Se meu filho não fosse autista, eu não passava por isso. Não sei, eu sou uma mulher negra, sou mãe de um menino negro. Eu não sei se eu não passaria por isso. Eu não sei, na verdade, se eu não passaria pela infelicidade de vê-lo morto por conta do aparelhamento do Estado, do braço armado do Estado. Então, pera lá, né? Então é importante que a gente repense essas práticas e o que o governo tem pensado atualmente. Uma das pautas que a gente tem incidido muito é sobre a questão da interseccionalidade das clínicas escola. Então, por exemplo, eu faço parte de uma organização de autistas que vai lançar agora um manifesto, né, que fala sobre respeitar a diversidade de cada um e o comportamento. Então, quando eu sou autista, balanço a mão, me balanço, eu não estou fazendo mal a ninguém, na real. Isso pode soar estranho para quem convive comigo, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Isso é a forma como eu existo no mundo. E eu acho que a gente precisa começar a celebrar a diversidade. Não, vamos fazer tantas horas de terapia, tal, porque aí ela vai deixar de balançar, o filho dela vai começar a falar, né? Eu acho que a principal pauta atualmente é que a gente deixe as pessoas autistarem, na real, né? Uhum. Não romantizando ou nada, mas é porque a gente se acostumou durante esse tempo, assim, que o Bolsonaro foi eleito, de que a gente não podia aceitar o diferente. Na real era, a minoria se curva a maioria, né? E aí tudo que foge dessa curva do que é típico e do que é atípico, a gente exclui, segrega. Então, acho que é muito interessante que a gente reveja e faça a luta por direitos, né? E aí passou do ponto só da discriminação individual. Ela foi para o campo do legislativo, do político. Então, as políticas começaram a ser mobilizadas para que as pessoas autistas ficassem separadas da sociedade, para que ficassem em espaços segregados. E aí você rompe essa barreira, sabe? Então, eu acho que a gente precisa rever. E essa é a principal reivindicação do nosso movimento, é que as pessoas autistas sejam respeitadas na sua totalidade. Então, mas eu acho estranho. Paciência, né? A gente também acha estranho você andar com um monte de barulho na sua cabeça. E a gente não quer... a gente não vai atrás de leis para que reduzam-se completamente todos os barulhos. Não, a gente garante ali um meio termo, né? Então, pelo menos a gente ter um suporte. Acho que é isso. Tá, obrigado. Inclusive, nós temos já aqui algumas participações, que aí eu vou contar com sua contribuição. Primeiro aqui a Rosa Miranda está dizendo que está sensacional o debate, a Maria Costa também. E aí, nós temos o primeiro comentário, que é o seguinte: agradeço muito por trazer uma identificação tão grande com muita gente invisível. Me identifico com uma série de questões que você trouxe e que você traz, porém sem diagnóstico. Inclusive, nem sei se haveria. Tenho uma dúvida. Quais as maiores dificuldades nessa direção de ser interseccional entre neurodivergência, gênero e raça? Nossa, essa pergunta é ótima. Poderia fazer um podcast inteirinho só falando disso. Vamos lá, hiperfoco autista. Vamos lá. O que eu acho? Que autismo no Brasil tem gênero, raça e classe. E eu tô sendo muito ousada, porque eu tô parafraseando uma das maiores autoras negras que debate interseccionalidade, Angela Davis, que também parafraseou e foi muito ousada, Lélia Gonzalez. Então é sempre bom lembrar que esse debate da interseccionalidade, ele sai do Brasil, surge no Brasil, bate e vai rodando aí o mundo. Eu acho que as pessoas negras autistas, elas não são vistas como autistas, né? Quando eu olho para minha história quanto mulher negra, eu percebo que há uma série de negligências do tipo: eu não era uma pessoa comum. Dava para perceber, né? O Luciano conviveu comigo durante um tempo, então, eu era muito engajada, eu era muito dedicada, eu hiperfocava nas coisas, eu ia para cima. Então, isso é uma das coisas que me chamava a atenção de como eu tive contato
com vários médicos ao longo do caminho, porque ao mesmo tempo em que eu era muito boa no que eu me propunha, eu também tinha problemas muito complexos. E aí eu lembro que uma das coisas que mais me pegou nesse processo todo foi, assim, cara, as médicos olhavam para mim e me diagnosticavam com bipolaridade. Não há a menor possibilidade de eu ser uma pessoa bipolar, porque se fosse, eu tudo bem, eu aceitaria. Ou, não, então você é borderline. Então você é... E aí, quando foi pré-chegar, eu tive que mudar algumas vezes de médico. Quando foi para ter o diagnóstico de autismo, porque as crises hipersensoriais estavam muito grandes, né? Hiperestimulação e tudo mais. Eu lembro que a médica falou assim: não, você não é autista. Você está mentindo, você tem um comportamento disruptivo, e eu acho que você precisa aceitar isso. A neuropsicóloga, a primeira, né, que me atendeu. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, por que eu estou mentindo? Será que eu estou indo atrás de uma deficiência? Por que eu estou mentindo? E eu acabei acreditando durante muito tempo no julgamento, baseado no estigma que as pessoas têm. Deixa eu voltar aqui, voltei. Muito baseado no estigma que as pessoas têm de mim, sabe? Tinham de mim. E esse estigma de marginalização, não ironicamente, se dá porque eu sou uma mulher negra. Então, a mulher negra tem um comportamento disruptivo. A mulher negra, quando fala diretamente, é mal educada. A mulher negra é enxerida, né? Por quê? Porque eu não performo, e nunca performei, aquele padrão estigma racial da mulher negra de subserviência. Então, isso nunca fez parte da minha vida. E aí, quando eu incido diretamente, né, que é uma característica do autismo, a literalidade, o não entendi, e tudo mais, e falar euforicamente em determinados momentos, eu sou lida como uma educada. Não como... E essa pessoa não está entendendo as regras sociais. Eu lembro muito vago da minha escola, em que os professores achavam que eu era sem noção. Tipo, como assim ela não sabe as regras, sabe? Ou do tipo, olha como esse estigma ele me cercou a vida toda. E até hoje também. Eu lembro de uma prova que eu fiz em questão que eu gabaritei a prova. Mas tudo bem, eu gabaritei a prova e eu estudei, então tudo bem, ok, para mim não era um problema. Mas o professor achou que eu tinha colado, então ele questionou. Por que você gabaritou essa prova? Onde você colou? Tipo, não passou pela cabeça dele que uma pessoa negra, uma menina negra, que tirava notas boas porque eu tinha um histórico, poderia ser uma pessoa que tinha um hiperfoco naquele tema. Tipo, eu não tinha gabaritado em outras provas, mas aquele tema eu gostava. Então, várias regras ali eram tipo, como assim as pessoas receberam? Então, eu acho que isso é levado até diante, sabe? E quando ele fala que não vai ter diagnóstico, é real. Isso pode acontecer. Na verdade, eu só tive diagnóstico a partir do meu filho. Se eu não tivesse filho, eu não ia ter diagnóstico. Porque nem eu acreditava que eu poderia ser autista. Né? Eu mesma me questionava. Muito com base na identidade do que o outro sentia em mim. Acho que é isso. Realmente, Felipe, obrigado pelas suas perguntas. Felipe é do PV de Santa Catarina e é um grande amigo também, militante. Agora vamos ver aqui. Bom, você trouxe um pouco dessa... você disse que o termo é supersensibilidade? Como que é? É isso mesmo? Assim que fala? Hipersensibilidade. Hipersensibilidade. Isso. E aí, antes da nossa conversa, eu tentei pesquisar um pouco, né? E achei um texto do Robson Fernando de Souza que traz um pouco dessa conexão de clima e autismo, na neurodiversidade como um todo, mas acho que aqui, como ele é uma pessoa autista, traz mais sobre o autismo. E aí ele fala de uma série de questões relacionadas ao meio ambiente que vão ali se conectar com a vida da pessoa com autismo, diferente de uma pessoa que não tem esse diagnóstico. E eu queria que você tentasse trazer um pouco para a gente algum desses exemplos. Ele fala da questão da poluição sonora, atmosférica, luminosa, aquática. E eu acho que daí você pode trazer um pouco desse adendo, né? Adendo não, mas essa outra camada do racismo ambiental que a gente já citou um pouco no começo do programa, e como que essas duas coisas são combatidas, né? Mesmo até por do racismo ambiental, às vezes sem se perceber como que está se ajudando também as pessoas com autismo, mas que agora, ou não agora, mas que é importante a gente tentar aproveitar esse espaço para ressaltar a importância de levar em consideração as pessoas com autismo, né, na hora de lutar por essas questões, o quanto isso pode ser benéfico a você enfrentar essas questões também.
Acho que fazer essa linha é muito maneira, assim, de como a poluição sonora, visual e tudo mais, ela não ajuda ninguém, né? Ela nunca ajudou, na real. Primeiro porque há um excesso de informação, né, dentro de tudo. E vamos pensar aqui em 2 tipos de cérebro. Não gosto de usar essas palavras, mas vamos lá. Vamos pensar em 2 tipos de cérebro de forma bem grotesca. E aí a gente tem um cérebro que recebe muito mais informações, que processa de forma muito mais intensa informações do que outro cérebro que recebe e fala, ok, isso daqui eu recebo sempre e não me interessa muito. E aí quando a gente fala de pessoas autistas, a gente está falando sobre essa hiperpopulação que são completamente associados ao autismo, né? A gente tem dificuldade de socialização, a gente tem dificuldade com multidões, e aí a gente tem um planeta que está hiperpopulado, um planeta que está hiperestimulado, um planeta que o tempo todo está buscando estimulações, um planeta que agora, recentemente, tem criado inteligências artificiais que conversam e interagem com pessoas, um planeta que, na real, não tá num crescimento desgovernado, tecnológico, de poluição, de lixo, mais uma série de coisas, e que não leva em consideração que tudo isso pode afetar diretamente a vida de pessoas autistas. E aí eu tô falando de pessoas autistas ricas, que estão lá na vida dela, ou sei lá, pessoas autistas de classe média, que têm acesso à terapia, acesso a um monte... Isso também afeta indiretamente essas pessoas. Mas eu quero trazer aqui um outro ponto, que é como o racismo ambiental e esse crescimento desgovernado afeta também pessoas autistas em extrema vulnerabilidade, como é o meu caso. Então, por exemplo, além das questões sensorialmente que são afetadas, existem as questões físicas. Então, autistas negros já não têm diagnóstico e aí continuam autistas, tá? Porque mesmo não tendo diagnóstico, você continua autista, você nasceu autista, você vai ser autista, você pode não ter o diagnóstico, mas você vai ser autista. E aí eles sofrem as consequências de uma enchente, por exemplo, que faz ele mudar completamente a dinâmica, que faz ele mudar completamente a rotina e que impede. É muito importante a gente entender como essas barreiras impedem. Uma crise de transtorno do processamento sensorial impede você de trabalhar, ela impede você de produzir, ela impede você de viver, né? Ela impede, literalmente. Então, se você é uma pessoa autista com baixa, em situação de vulnerabilidade, ou pobre, na real, você não trabalhar, você não vai comer. E aí isso gera uma série de cadeias. E não só a questão sensorial, mas a questão física. Você perde a sua casa, você perde a sua referência, você tem crises, aquilo ali vai intensificando. E aí o que o Estado, de uma forma geral, faz? Ele cria espaços para você se conter dessas crises, que são os hospitais psiquiátricos, manicômios e mais uma série de coisas. E aí você vai sendo apagado sistematicamente, né, do sistema. Então, ou seja, você vai sendo apagado, uma coisa que deveria ser visibilizado, deveria trazer à tona. O elefante está na mesa, vamos debater, né? Mas aí com esse sistema que é um sistema mesmo circular, o racismo é sistêmico, as mudanças climáticas também é um problema sistêmico. Então, tudo isso faz com que a gente vá sendo apagado. E não gosto de pensar em pirâmide, nem em hierarquia de opressão, mas a gente está muito lá embaixo, na real. Né? A gente está muito sufocado. Vamos entender como se a gente tivesse sufocado mesmo dentro desse sistema? É isso. Porque até quando a gente vai pensar em luta por direito, a gente não consegue... ouve a gente, porque essa era uma grande questão. Onde estão as pessoas negras com deficiência que você conhece? Onde estão as pessoas negras autistas que você conhece? Elas não são ativistas, né? Elas não estão no ativismo. Por que elas não estão no ativismo? Por que elas não estão lutando pelo próprio direito? Porque elas foram sufocadas por esse sistema. E aí é importante que quando a gente fale da pauta e abordagem interseccional,
a gente entenda que quando a gente vai debater mudanças climáticas, a gente vai debater isso. Quando a gente vai debater racismo ambiental, a gente vai debater isso. Quando a gente vai debater racismo, a gente vai debater as pessoas autistas, negras. Quando a gente vai debater qualquer tipo de pauta LGBTQIAPN+, a gente vai debater pessoas com deficiência, porque sem isso não dá para avançar. Sem isso, a gente até consegue avançar, mas deixando uma galera para trás. E aí eu acho que a gente está no momento, né, debate interseccional, de que não tem mais para onde ir. Tudo que a gente está avançando, não tem mais para onde ir, porque a outra camada por uma só identidade, né, levar em consideração quando a gente vai lutar e fazer a defesa de direitos, sobretudo dentro da área climática, das mudanças climáticas. E aí, aproveitando esse tema, né, e você trazendo essa ótima contribuição também do quanto as pessoas vão sendo apagadas, e até inclusive em debates que deveriam ser bem inclusivos, né, raramente se vê um espaço acolhedor para pessoas autistas, com deficiência, etc, etc, né? O perfil de pessoas que acabam tomando decisão, seja no terceiro setor, seja de governo, seja de empresa, acaba sendo o mesmo, né? Mas eu queria que você trouxesse, talvez, de repente, para contribuir com a nossa conversa, quais tipos de pautas você já viu ambientalistas defendendo que vão contra ou que atrapalham a vida, se é que se tem, né? Se pode citar alguns, que acabam mais atrapalhando a vida das pessoas com autismo do que contribuindo, ou com outras deficiências. É torta de climão, né? O nome Exatamente. do podcast Exatamente. é torta de climão, mas eu acho que a gente precisa repensar essa pauta climática liberal, sabe? Não sei. Me estressa um pouco, e acho que estressa meus amigos com deficiência também um pouco, essa ideia de que se você, aí na sua casa, para de usar canudinhos, você com certeza está ajudando o clima. Sei lá, eu acho isso muito 2000, sei lá, me vem imediatamente o Leonardo DiCaprio pedindo pra gente mudar as lâmpadas da casa. E não tem efeito nenhum isso, sabe? Sei lá. Eu tenho essa sensação. Primeiro porque não tem efeito, primeiro que o debate não tem que ser feito aí, primeiro porque a gente sabe quem causou tudo isso. Ok, temos a nossa parte de responsabilidade. Voltei. Há outro debate em curso, né? Há uma outra questão aí que precisa ser debatida. E esse lance do canudinho, aquela coisa, sempre surge no Twitter, né? A rede da saúde mental. Mas canudinho, Twitter lá, eu fui lá, não ver se dia civil, fui em tal supermercado. E isso daqui, ó, é inútil, estão vendendo banana descascada, blá, 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 nananana. Né? Onde já se viu? Os ricos têm preguiça de descascar banana. Às vezes não é rico, não, gente. Às vezes é pessoa com deficiência que não tem força muscular para descascar uma banana, na real, né? A gente precisa considerar as outras realidades, né? Às vezes é uma pessoa com deficiência que precisa do canudinho. Mas usa o canudinho reutilizável. Não tem, não dá autonomia, não tem a flexibilidade. Né? Então a gente precisa parar com essa lógica de ficar acusando individualmente, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre de quem. E começar a apontar os verdadeiros culpados. Porque isso atinge diretamente a vida de pessoas que invisibiliza pessoas com deficiência, né, que sufoca elas, e aí a gente vê a defesa de que você, pessoa com deficiência, que usa canudinho, está acabando com o clima. Não dá, irmãos. Como, meus irmãos de fé? Não há possibilidade da gente pensar mudanças climáticas e continuar com esse discurso que, na verdade, é bom e favorece a classe que, de fato, está fazendo esse caos climático continuar. Então, é muito importante que a gente repense toda crítica que você vê acerca de produtos que podem causar mal ao meio ambiente. Repense. Isso daqui foi criado para quê? Será que é só a minha existência quanto pessoa sem deficiência que vale? Né? Será que é só a minha existência que é típica, é normal?
né? Será que não há outras pessoas que dependem disso, que usam isso como forma de se garantir autonomia? Porque eu ouvi isso, isso é muito singelo, né? Eu tinha um aluno com deficiência, e aí esse aluno, ele usava canudinho. E aí ele viu o filme do Leonardo DiCaprio, que fala mal dos canudinhos. E aí é muito engraçado, porque ele era muito engajado, ele queria parar ele, mas, cara, como que eu posso parar? O canudinho me dá a liberdade de escolher que horas eu quero tomar o suco ou não. Mesmo que é uma pessoa segurando, a autonomia dele de escolher a hora que ele vai tomar ou não, era aquele canudo de plástico que ele usava todo dia, porque ele tinha só a força da boca para poder mobilizar, entendeu? O canudo, então, ele não tinha força muscular. Então, eu lembro que quando veio isso, ele falou assim, eu tentei o canudo reutilizável, mas ele é muito duro, ele não me atinge. A pessoa vai ter que, além de segurar tudo... Então, pô, quantos direitos estão sendo quebrados por causa de um canudo, sabe? Tipo, a autonomia dele tava naquele canudo, na real. Uma parte do que ele decidia sobre se ele ia comer ou não, o que comer ou não, tava naquele canudo. E aí, direcionar a crítica a esse canudo, que foi o que o nosso Leonardo DiCaprio fez, causou no meu aluno, que era um menino com deficiência, que é um menino com deficiência, extremamente vulnerabilizado, extremamente excluído da sociedade, um peso a mais. Tipo, ó, ainda a sua existência e a sua autonomia está custando o clima e o caos climático do planeta. Cara, isso é muito triste, né? Na real. Isso é muito triste. Como assim tá custando o caos climático? O meu canudo só. Então, eu acho que é esse processo, assim, repensar sempre como isso impacta diretamente a vida das pessoas com deficiência. Exatamente. Como o Felipe disse, hoje você não passa frio porque está coberto de razão, né? Obrigada. Mas contribuindo um pouco, né? A gente falou um pouco sobre isso no último podcast, quando a gente falou de alimentação, né? De quanto algumas pessoas criadoras de conteúdo nessa temática, como você disse, trazem uma abordagem muito liberal, né? De que só fala com o indivíduo, se o indivíduo faz, é aí que a gente salva o planeta. E quando não é, isso é um debate puramente moralista, né? Aí fica falando isso aqui é bom, aquilo é ruim, isso é bom, aquilo é ruim, isso é bom, aquilo é ruim. E traz, como você disse, não salva o planeta, só traz o sentimento de culpa ou de consciência limpa na hora de dormir, né? O impacto verdadeiro, mínimo, né? Até como a gente disse no último programa, segundo o relatório do IPCC, as 50% das pessoas, né, do mundo, que são as mais pobres, contribuem apenas com 13% das emissões domésticas. Exatamente. Que são ali nem 10% do total de emissões. 72% das emissões globais de gás de efeito estufa vem de petróleo, gás, né? Questão de produção de energia. Então, se a gente quer realmente atingir quem de fato está contribuindo com a maior parte da poluição do mundo, é nessa galera que a gente tem que ir. E o segundo lugar, 22%, agronegócio, silvicultura e etc. Então, realmente eu só tenho que fazer eco realmente o que tudo você falou, porque isso realmente também me irrita profundamente ver o quanto essas pessoas têm palco, e tem palco por quê? Porque as marcas adoram, né? Quem que não gosta que tire a culpa das grandes empresas e governos e coloque no indivíduo, né? Quem que não gosta disso? Não é tão gostosinho a gente patrocinar a gente assim? Até eu gostaria. Até eu falo, se puder me tirar, se todas as culpas que eu tenho na minha vida eu pudesse tirar e terceirizar, com certeza eu faria isso. Mas com certeza, e viesse alguém da falar, não, mas é verdade, eu falo, é verdade, é real. Porque é realidade, né? É muito importante da gente debater isso, porque, cara, as redes sociais ainda, elas potencializam isso. Toda vez que eu vejo esse debate surgindo, eu lembro do meu aluno muito culpado, tipo, um lugar de culpa dele, né? E aí tive que olhar para ele e falar, não é culpa sua. Tipo, isso não tem a ver com você mesmo. Por favor, não ache que o seu canudo tá causando caos no clima. Outras questões com outras pessoas completamente muito mais poderosas do que você aqui querendo fazer o máximo pelo planeta de acordo com o que você pode. Exato. Eu lembro que nesse documentário, inclusive, ele fala um pouco da fralda também, tipo, dá uma responsabilidade sobre a questão da fralda. E aí ele pergunta, você usou fralda de pano? Meu aluno me perguntou, você usou fralda de pano com seus filhos? Eu falei, eu usei, mas eu usei só no primeiro filho. Aí ele ficou, poxa, e ele usava fralda, cara, porque
Gente, tipo, não há possibilidade da gente achar que isso é real, tá ligado? Às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas acham que, sei lá, 50, 100 pessoas resolvem. Não entendem. É um negócio de. E é o que as empresas fazem. Elas exploraram um planeta imenso e agora estão colocando a culpa na gente. E é isso. Uhum. Aí um último comentário. Eu falo o último comentário aqui do Felipe, porque a gente está caminhando para o encerramento, mas ele coloca assim: tem palco por ser uma militância sem efeito nenhum, por não tocar nas questões sistêmicas e dar aquele verniz de que está fazendo algo, né? Sobre o pessoal que cria conteúdo nesse sentido que a gente estava discutindo até agora. Mas aí, Lu, eu vou primeiro agradecer, né, sua participação, o seu tempo, porque né, tantas coisas que você tem que fazer, inclusive o descanso, que é importante e necessário. Você está aqui com a gente e queria deixar para você, então, dar suas considerações, algum convite, recomendação de filme, leitura, né, para a gente fugir um pouco desses estereótipos que as grandes mídias às vezes trazem para a gente sobre a questão, né? Fique à vontade. Não, na verdade eu ficaria muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, a gente rever e, né, construir junto esse podcast. Obrigada mesmo pela oportunidade. E aí, só o último pedido é me sigam nas minhas redes sociais, por favor. Que além de tudo isso, eu sou também, né, influenciadora, então eu falo um pouco mais disso lá do meu trabalho, de o que eu tenho feito quanto ativista nas minhas redes sociais, é @uma mãe preta autista falando. E fico muito grata e feliz. E se eu puder deixar uma mensagem repensem o tempo todo como que o debate climático está incidindo dentro da vida de pessoas com deficiência e como que essa intersecção incide diretamente na vida de pessoas negras com deficiência, né? Quantas pessoas a gente não pode deixar para trás e serem sufocados por esse sistema caótico. Ótimo, muito obrigado. Deixar mais um recadinho para vocês, pessoal. Acessem vidasnegrascomdeficiência.org, porque o movimento que a Lu faz parte lançou um relatório recentemente na ONU, né? E trouxe para o Brasil também de volta essa devolutiva. Vão lá, conheçam. Tem um relatório técnico e tem um relatório numa linguagem um pouco mais acessível para quem vê um sumário, né? Quem quiser ver e entender os principais pontos. Então acessem lá. E aí fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam até agora. Lembrando que as minhas opiniões ditas aqui não representam necessariamente as opiniões do partido. Quero agradecer mais uma vez à Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, à Proempresa, todo mundo que torna possível esse espaço. Convidar vocês para o nosso próximo programa, quinta-feira, às 19 horas, nesse mesmo espaço, nesse mesmo canal. E fica aí o meu agradecimento. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.